Olá, bem-vindo à aula 8 do curso Microsoft Excel básico. O meu nome é Samuel e nesta videoaula nós vamos aprender a construir um gráfico de Pareto, tá? Muito conhecido como diagrama de Pareto. E o que é um gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto? Ele é um gráfico de coluna que ordena a frequência de ocorrências do maior para o menor. Então, por isso que precisa se classificar os itens que vocês irão aprender, porque ele permite a priorização dos problemas. Neste caso, esse exemplo será sobre o valor, né? Quanto maior, melhor, mas entretanto, quando você tiver alguma incidência, é importante você conhecer e saber como é que se constrói um gráfico de Pareto e como interpretá-lo. Tudo bem? Ele procura levar a cabo o princípio do Pareto. Qual que é a lógica desse diagrama? Ele diz o seguinte, que 80% das consequências advém de 20% das causas. Isto é que, se há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves, a sua maior utilidade é de permitir uma fácil visualização. Tudo bem? Então, quando eu olho esse gráfico do Pareto, eu tenho que ter condições de identificar as causas ou os problemas mais importantes. Justamente porque nenhuma empresa ou nenhuma análise você prioriza o que mais traz problema, né? As ocorrências que têm maiores incidências. A sua maior utilidade é de permitir uma fácil visualização. Então, eu identifiquei, eu vou lá e tento resolver. O propósito do diagrama de Pareto, ele não é o de identificar as causas, né? Existem outros gráficos de controle, dispersão, que eles têm essa possibilidade de identificar a causa. O gráfico de Pareto, ele trata o problema. Tudo bem? Então, para a construção do gráfico de Pareto, nós vamos utilizar o exemplo das vendas aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que se constrói. É claro que, de fato, aqui seria necessário termos aqui a quantidade de incidência. Tá? Por exemplo, numa base de help, de service desk, né? De help desk, suporte, seria interessante. Então, eu selecionei aqui 5 cidades com 5 valores. E como o gráfico de Pareto ele precisa ter uma classificação do maior para o menor, então nós vamos classificá-los. Então, se eu clicar aqui, ó, e vir em gráfico, observe que ele me dá a possibilidade de classificar do maior para o menor. Quando eu clico para ele classificar, ele me faz a seguinte pergunta: você quer expandir a seleção? O que quer dizer com isso? Se eu expandir a seleção, eu altero não só a classificação do preço, mas também ele segue a mesma ordem para a cidade. Neste caso, nós vamos pedir para expandir porque a cidade ela tem que ser correspondente ao seu valor, tudo bem? Então, cliquei, expandiu. Então, aqui nós conseguimos já saber quais são aí as cidades do seu maior para o menor. Nós vamos criar aqui agora uma representatividade. Então, é representatividade. O que isso quer dizer? Eu quero saber, olha lá usando o pincel de formatação, eu quero saber quantos por cento representa esses valores no montante total. Aqui eu vou colocar o valor total, aqui embaixo. Vocês podem apertar o Alt igual, lembra que eu expliquei nas aulas anteriores? Eu tenho aqui o total. Então, nós vamos precisar saber quanto que esse valor representa desse total. Então, eu coloco igual esse valor dividido por este valor. Aqui, observe que ele não está travado. Para se travar uma célula, você aperta F4. Tudo bem? Travei. Então, aqui eu estou dizendo que quando eu converter para percentual, esse 630 mil representa 53% do montante total. Então, agora eu vou arrastar até aqui. Esse total, ele tem que dar 100%. Então, Alt igual, ele tem que dar 100%. Ele deu 100%, eu já sei aqui onde é que está concentrado os valores. Só que o gráfico de Pareto, ele não usa a representatividade.
Para que serve a representatividade, então? Ele serve para criar o acumulado. Então, nós vamos criar o acumulado. Então, para criar o acumulado, eu preciso saber quanto que se representa a cada um. Então, vou colocar igual a este. O segundo é igual a este, mais o de cima, que é aqui à direita. Tudo bem? Então, agora, quando vocês pegarem e arrastarem até aqui, ele vai dar o 100% que a gente precisa para criar o gráfico de Pareto. Agora, nós vamos selecionar e aí nós vamos inserir o gráfico, que é o mesmo gráfico de coluna que vocês perceberam. Então, gráfico de coluna. Agora nós vamos, vou até aqui excluir, agora nós vamos incluir o acumulado. Lembre-se que o acumulado, o seu formato é diferente de valor, ele é percentual. Por ele ser porcentagem, é necessário então que se mantenha o eixo. Então, cliquei com direito no gráfico, vou lá em selecionar dados, irei criar aqui um acumulado. Valor aqui, eu vou digitar na sua série e vou selecionar tudo. Tudo bem? Então, selecionei, apertei OK. Aqui está a série, eu vou editar, vou dar um nome de valor, que é de total, para poder ficar melhor. Observe que não houve nenhuma alteração, se vocês observarem. Tá vendo? Parece que não houve nada. É aí que entra o trabalho de se olhar aqui, ó, o formatar as séries. Lembra que eu mencionei? Quando eu cliquei aqui, ó, no acumulado, observe que ele já selecionou para nós. Estão vendo? Então eu vou clicar com direito. Na verdade, eu vou clicar aqui, ó. Novamente, vou clicar aqui no acumulado. Vou formatar. Observe que quando eu cliquei aqui, ó, no eixo secundário, olha o que ele fez. Ele subiu. Espaçamento, a largura do espaçamento é 0. Eu fecho. O gráfico ficou desta maneira. Agora, nós vamos clicar em Design e alterar tipo de gráfico. Como acumulado, eu quero alterá-lo, porque ele tem que ser linha. Então agora eu venho aqui, ó, seleciono linha, olha o que acontece com ele. Ele simplesmente virou a linha do Pareto que a gente precisava. Então agora nós podemos pegar essa linha do Pareto, clicar com o direito e adicionar rótulo de dados. Observem que, quando foi informado que 80% dos problemas advém de 20% das causas, é isso que ele queria dizer. Eu preciso tratar primeiro os 80% das consequências, justamente para que eu consiga mitigar ou minimizar a quantidade de problemas que eu tenho na empresa. Tudo bem? Então, esse gráfico ele é muito importante. Muita gente vem inserir fórmula, pega esse retângulo e coloca dentro desses 80 aqui, ó. Tá vendo 84? Eles colocam aqui, ó. Depois vem, tira o preenchimento e colocam no contorno da fórmula botão vermelho, a linha vermelha, justamente para dizer o seguinte: nós precisamos tratar o que está dentro desse quadrante. Então é esse o objetivo de se ter um gráfico de Pareto. Tá? Aqui não tem como eu excluir nenhum dos dois, porque senão ele altera aqui a formatação, a distribuição do gráfico. Mas você pode colocar ele, deixar ele branco, se quiserem. Não tem problema. Podem excluir também aqui as linhas. Tá bom? Então, nessa videoaula, vocês aprenderam um pouco sobre como se constrói um gráfico de Pareto, ou diagrama de Pareto, como é conhecido. Aprenderam aqui qual é o conceito da utilização dele, como é que se constrói a representatividade, e também aprenderam a criar o acumulado para se fazer a linha do Pareto. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa videoaula. É muito importante conhecer como é que se constrói e qual é o conceito de um diagrama de Pareto para utilização no dia a dia.
E aí eu aguardo vocês até a próxima aula. Não se esqueçam que neste curso vocês têm direito a 2 aulas consultivas com o instrutor, com compartilhamento de tela, explicações sobre todo o conteúdo do curso. Então fique à vontade para procurar um instrutor dentro da plataforma, você pode acioná-lo e ele marca uma reunião com vocês e compartilham tela e ele consegue explicar aí o conceito e todas as dúvidas que vocês tiverem. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula. Até logo!